Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta. É o nosso 48º programa, hoje com a presença do desembargador Ivan Sartori, foi presidente do Tribunal de Justiça, querido Maurício Januzzi, tudo bem? Presidente da OAB do Butantã. Boa noite a todos. Uma honra recebê-los em mais um programa Direito em Pauta. Scavone, querido, Claudomiro. Boa noite. Hoje o programa é para tratar das experiências na presidência do TJ e os conflitos atuais diante da Constituição Federal. Grande Vitor, tudo bem? Boa noite. E o convidado de hoje é especialíssimo. Foi presidente do Tribunal de Justiça 2012 e 2013, doutor Ivan Sartori. Dr. Ivan Sartori logo estará conosco. Ele ingressou na magistratura em 1980, com 23 anos. Eu já vou convidá-lo para participar conosco, enquanto vocês vão chegando. Grande César Guazelli. Beth, direto do Rio de Janeiro. Vitor, tudo bem, Vitor? Esperando vocês chegarem. Patrícia da Almeida, direto da Bahia, querida. Fez aniversário esses dias, parabéns. Pamela, tudo bem? Pamela também fez aniversário esses dias, parabéns. Já vou aí encaminhar o convite para a gente iniciar a nossa live de hoje. Mandar o convite para o doutor Ivan Sartori. Já mandei. Luciano. Já encaminhei o convite ao doutor Ivan. Logo ele deve estar conosco para tratar desse assunto tão interessante. Fábio. Doutor Ivan já está aqui. Acabou de entrar o desembargador Ivan Sartori. Tudo bem, doutor Ivan? Já a gente transmite ao vivo. Grande Gabriel. Eu já encaminhei o convite para o doutor Ivan. Doutor Ivan Sartori, que honra, que alegria recebê-lo no nosso programa Direito em Pauta. Doutor Constantino, a alegria é toda minha, a honra é toda minha, viu? Muito obrigado aí por ter aberto o espaço na sua agenda. Imagina, para mim é uma honra falar com o senhor, viu? Doutor, mestre em cooperativismo, né? Verdade. Fazendo um trabalho bacana ali na Ordem dos Advogados, aí na Bahia, né? Estou na Bahia. Cumprimentar você. Oi? Pode falar. Dando muito pelo seu trabalho. E é uma honra estar aqui, à disposição sua, à disposição dos nossos web espectadores. Agradecer o convite. Que bom. Eu vou rapidamente aqui só trazer para quem está nos seguindo um pouco da história do Dr. Ivan Sartori. O Dr. Ivan Sartori se aposentou em 2019 como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ingressou na magistratura aos 23 anos, em 1980. Passou pelo Tribunal de Alçada Criminal, depois foi para o Tribunal de Justiça, onde o presidiu, Tribunal de Justiça, desde 2 de janeiro de 2012. Foi o mais novo presidente, né, do Tribunal de Justiça, com 54 anos de idade. Mestre em Direito da Saúde, Dimensões Individuais e Coletivas, professor da cadeira de Direito Civil da Unisanta, em Santos, coautor de diversas obras jurídicas, principalmente atuante aí no mundo jurídico. Mesmo após a aposentadoria, não se afastou dos holofotes diante do seu conhecimento e das suas colocações bastante fortes. É uma honra realmente recebê-lo, doutor Ivan. Eu queria tomar a liberdade de começar um pouco pela sua história, para trazer um pouco da sua história aí, brilhante na magistratura.
Magistratura já era um objetivo desde a faculdade, doutor Ivan? Olha, eu, na verdade, por incrível que pareça, eu decidi ser magistrado, Constantino. Não vou te chamar de doutor, você também não precisa me chamar Fica de à doutor. vontade. A gente vai aí caminhando. Eu conheci lá pela nosso grupo, mas já conhecia de nome, já sabia do seu trabalho, cumprimentar pelo que vem fazendo e pelas suas lives aí também, que são maravilhosas. A gente tem assistido, tem acompanhado, né? A partir dali, do grupo que nós ingressamos lá dos juristas conservadores, eu passei a. Eu acho que é os juristas ou professores de elite? Eu acho que é professor de elite. Professores de elite. Professores de elite, exatamente. E Que nesse, honra, né, que eu ter sido convidado para ingressar ao grupo. Foi uma honra para mim. para mim foi uma grande honra. E a partir dali nós começamos a acompanhar e cumprimentá-lo. Bom, na verdade, eu decidi ser juiz com 7 anos de idade, acredite se quiser. Que O meu legal. pai, ele era advogado, ele foi 60 e tantos anos advogado, OAB baixíssima, e ele era um advogado muito atuante. E ele me levava aos 6, 7, 8 anos lá para o fórum. E a gente ia conversar com os magistrados e tal. E eu decidi ali ser juiz. Tanto que a banca do meu pai era uma banca muito próspera. E mesmo assim, eu trabalhando, logo me formando ali, e formei cedo, entrei para a magistratura com 23 anos, no quarto lugar, né? E aí, eu mesmo trabalhando lá e ganhando, vamos dizer, na época, 265 dinheiros, eu fui para a magistratura ganhando 70 dinheiros. Meu pai falou, mas você é louco, isso não existe. Mas fui embora para a magistratura, me realizei na magistratura, fiquei 38 anos lá, né? Passei por diversas varas judiciais, passamos aí por diversas comarcas, até chegar no antigo Tribunal de Alçada Criminal. Eu instalei a 36ª Vara Civil, fui o primeiro juiz que instalei no centro, depois fui para o Tribunal de Alçada Criminal. Lá no Tribunal de Alçada Criminal, extinguiu-se pela emenda 4504 e eu passei, então, a desembargador, aí foi em 2004, né? E com 46 ou 47 anos. E aí nós começamos nossa trajetória lá no direito público, criminal, e até que fomos eleitos para o órgão especial, porque teve eleição de metade do órgão especial lá do tribunal com base na emenda 4504, que determinou isso. Fomos eleitos, fomos reeleitos, e depois fomos eleitos presidentes do tribunal. Mas a eleição foi uma situação muito engraçada, né? Porque, na verdade, eu já havia me candidatado, disposto a me candidatar a presidente do tribunal antes, em 2006, eu e mais diversos outros colegas que haviam sido eleitos lá para o órgão especial. E houve uma decisão do Supremo, do ministro Peluso, dizendo que não podia, só podiam ser 3, os 3 mais antigos. Não era, a situação não era como se pensava. A lei orgânica restringia muito, então ele disse isso. Só podem 3, os 3 mais antigos que se inscreverem. E, na época, o candidato era o presidente que havia cumprido um mandato tampão, ele só poderia ficar 8 meses. Eu fui conversar com ele, falei, presidente, 8 meses não dá, 2 anos já é difícil, não tem reeleição. Já se perde aí o poder político, né? Ou então a possibilidade política de gerir o tribunal junto à Assembleia, governador, já faltando 6 meses para terminar o mandato. O senhor, com 8 meses, isso vai complicar a nossa vida. Eu votei no senhor para o mandato tampão, mas agora não dá. E eu fui falar com diversos colegas, porque até então tinham sido eleitos apenas os desembargadores até o 10º lugar da lista de antiguidade. E eu era o 140. Aí eu conversei com vários desembargadores que não quiseram disputar a eleição. Eu falei, bom, eu vou ter que me candidatar aqui em protesto, pelo menos vou fazer minha parte, né? E pensei, mas se eu me candidato agora já, eles capaz de entrar outros 2 mais antigos, fica os 3 mais antigos, eu estou fora. Então, quando faltava 30 segundos para terminar o prazo de inscrição, eu entrei com a minha inscrição e acabei concorrendo. E perdemos por 1 voto no primeiro turno, no segundo turno ganhamos por 17 votos. E aí nós saímos cantando pneu, dividimos o estado em 10 regiões, fizemos tudo de forma digital, a parte de almoxarifado, a parte de visão da administrativa do tribunal, planejamento do tribunal, junto com o órgão especial, e nós começamos a implantar tudo digital, inclusive o painel de gestão digital, e começamos também com o processo digital, que naquela época, 12, 13, não estava sendo implantado ainda, estava no começo. E havia uma resistência muito grande da OAB São Paulo e do Ministério Público. E então os presidentes largavam, deixavam aquele começo, e eu falei, não, isso tem que ser implantado.
E aí começamos a implantar, houve aí uma audiência, inclusive com conselheiros e tal, OAB, e aí no final acertamos, o conselheiro acertou, o Conselho Nacional acertou de determinar, de autorizar a implantação normalmente. Eu até falei, olha, se é assim, então não vamos implantar. Mas ele, não, presidente, calma, vamos resolver isso aqui. Aí implantamos, eu saí de lá com o processo digital implantado totalmente no segundo grau e 40% na primeira instância. Também resolvemos, fizemos ali, tinha uma franca conversa e um trânsito muito bom na Assembleia Legislativa, tanto que em determinado momento a Assembleia destinou 200 milhões de seu orçamento ao Tribunal de Justiça, à revelia do governo. Isso até então não havia acontecido, porque o governo tinha maioria ali. Mas eu estava lá sempre no Colégio de Líderes, conversando, inclusive o governador também atendia nossos pleitos, foi muito parceiro, a gente apresentava os pleitos com todos os estudos técnicos, os prognósticos, e ele também acabava acatando. Então, ele teve um excelente relacionamento, tanto com o governo, Geraldo Alckmin, como com a Assembleia Legislativa, então presidida pelo Barros Munhoz, deputado Barros Munhoz. E aí nós conseguimos também o plano de carreira de funcionários, em 3 meses conseguimos aprovar, aprovamos a lei também da regionalização, da administração do judiciário, da regionalização das execuções criminais também, digital, regionalização digital. Né? Então, nós formamos aí as regiões e cada região tinha a sua administração própria. Conseguimos também aumentar aí a receita do tribunal junto ao Banco do Brasil, que era muito rigoroso com o tribunal, mas nós começamos um jogo de braço com eles e no final das contas conseguimos uma indenização para o tribunal que entrou para o fundo de investimento. Conseguimos também aumentar o percentual da taxa de permanência do depósito judicial. Nós tínhamos lá de depósito judicial 42 bilhões, não é? E essa taxa de permanência aumentou, então, de modo que o fundo de investimento do tribunal começou a aumentar. Com isso, nós fizemos licitação também para a construção de fóruns, coisa que depois, nas outras gestões, acabou não tendo prosseguimento. Mas acabamos pagando 90% do passivo dos funcionários, que estavam numa situação muito difícil, devendo para agiotas, perdendo casa, com problemas de cirurgia para fazer, e nós conseguimos pagar 90% desse passivo, né, desse passivo dos funcionários. E visitamos todos os fóruns, conversamos com todos os funcionários, não havia o Covid, abraçamos todos, conversamos com todos, dissemos que valorizávamos o trabalho deles. Eu tive gratas surpresas ali, inclusive um funcionário de uma comarca distante dizendo que parecia que nós estávamos ali do lado dele trabalhando, que ele ficava feliz, e aumentamos a produção com isso com 20%. Né? Também exigimos dos funcionários o tratamento digno aos advogados e às partes, né? Porque a gente sabia também que havia ali algum tratamento em alguns locais, alguns cartórios, algumas repartições, havia um tratamento um pouco desrespeitoso, um pouco desdenhoso com os advogados, e nós exigimos isso, combatemos o assédio moral, né? O assédio moral também era chamado imediatamente que ele se queixasse para resolver essa situação. Enfim, compartilhamos pastas digitais com as diversas secretarias, nós tínhamos todas as secretarias lá de administração, de patrimônio, de saúde, e tudo repete-se a mesma coisa que no Estado ou na Federação, na União. E nós tivemos também ali um trabalho muito forte para cumprimento das decisões judiciais que não vinham sendo cumpridas, e até houve um problema com aquele caso do Pinheirinho, lá em São José dos Campos. Eu fui obrigado a mandar cumprir, de acordo com a decisão da juíza, inclusive até mencionei para esclarecer a ela que aquilo geraria um problema social, mas aí o cumprimento ela exigiu, ela era juíza, o presidente do tribunal tinha que garantir a decisão, foi cumprida com chancela houve uma disputa muito grande com a Justiça Federal, políticos acorreram à Justiça Federal, e nós conseguimos ali a aprovação tanto do superior, o Pargendler lá, e o Peluso lá no Supremo Tribunal Federal, e a ordem foi cumprida, que deveria ser cumprida mesmo, era uma questão de uma falência que o terreno deveria ser desocupado. Nós vimos depois que ali era ponto de prostituição, gente que tomava conta dos terrenos por interposta pessoa, por terceiras pessoas, visando lucro, visando especulação, e tudo isso nós pudemos resolver. Agora, foi uma luta, né? Porque você, quando começa a tomar conta da casa, você começa a ter problemas com as outras instituições. Né? Por exemplo, nós tínhamos problemas de espaço com o Ministério Público.
Eu sempre fui amigo do Ministério Público, sempre tive amizade com os promotores, respeito os promotores, mas eu pedi ao procurador-geral, então, espaços que poderiam me ceder um cronograma. E aí houve uma queda de braço e eu fui obrigado a tomar medidas mais enérgicas, né? E com isso fiquei com a ideia de que estaria despejando o Ministério Público. Isso não era verdade, eu estava simplesmente pedindo salas determinadas ou prédios determinados que a gente não tinha espaço para os juízes. Mas, infelizmente, e tem inclusive um acordo, conversar o Procuradoria-Geral, foi lá o nosso assessor Rodrigo Capese, que hoje está lá, estava no TOFL, agora está no Conselho, está ali em Brasília. Também nosso assessor Guilherme Macedo Soares, que era um dos principais assessores, muito político, mas não se conseguiu um acordo. Então nós tivemos que tomar uma medida antes que eu terminasse a minha gestão. E tivemos ainda, por fim, quer dizer, só para dar uma resumida, aí por fim nós tivemos aí 44 mil assinaturas para me reeleger dos funcionários do tribunal e juízes. 3 mil foram Parabéns. isso lá no Palácio da Justiça, 3 mil foram me levar isso. Tribunal gigante, de 60 mil funcionários, com mais uns 15 mil na época terceirizados, 10 bilhões de orçamento à época, né, orçamento de Estado, de muita responsabilidade, 2.600 magistrados, 360 desembargadores no meio desses magistrados, 1.000 prédios, né? Então, é um negócio que me tomava 17 horas por dia. E a gente tinha conversa direta, tanto com o povo como com os funcionários, que podiam conversar diretamente com o presidente. Eu recebia todo mundo, lógico, a agenda era apertada. Eu cheguei a receber 3 mil pessoas no primeiro ano, no segundo, quase isso, né? Então, a gente recebia quem chegasse, quem pudesse. Se chegasse um cidadão da rua e marcasse, ele ia falar comigo, né? Então, foi uma coisa muito democrática e nós conseguimos uma gestão bastante profícua. E isso, cada dia que passa, o pessoal vai reconhecendo que realmente foi uma gestão bastante profícua, sem demérito para os demais presidentes também, que eu elogio e fizeram um bom trabalho, né? A gente tem visto nos comentários algumas pessoas o elogiando bastante. Se eu tivesse que escolher uma marca da sua gestão, qual seria? A marca da minha gestão é a marca do pessoal. O pessoal foi muito valorizado, né? O chão de fábrica, né? Foi muito valorizado, nós respeitamos muito, investimos, tivemos lá o CETRA, que era um centro de treinamento que atendia a tudo que os funcionários pudessem reivindicar, saber, permuta, locais que a gente gostaria. Nós tínhamos a ideia, inclusive, que o funcionário tem que trabalhar perto da sua casa, que o funcionário tem que trabalhar onde ele aprovém, não pode trabalhar num clima de dificuldade. Também citamos ali as células de trabalho, ou seja, cartórios e outras células de trabalho, a respeitar um ou outro, que não havia essa questão, né? Combatendo o assédio moral fortemente, com muito rigor. E isso nos deu aí a valorização, o aumento da produção em 20%. Nós fomos reconhecidos bastante, eu estava com muito prestígio lá em Brasília, no Superior, no Supremo, no CNJ. E nós tínhamos também muitos colegas nossos lá, que nós conseguimos que fosse, eles foram convocados, nós autorizamos que fosse. Também chamei funcionários que estavam fora do tribunal. Havia muitos funcionários em outros tribunais que politicamente não nos interessavam, né? Por exemplo, tinha gente trabalhando no Tribunal de Justiça de Tocantins, no Tribunal de Justiça do Amazonas, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por exemplo. Então, nós chamamos todo mundo, nós só não chamamos aqueles que politicamente interessavam para o Tribunal de Justiça, STJ, STF, CNJ, né? E também o Tribunal Regional Eleitoral, também chamamos os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral, como vocês sabem, como todos sabemos, e mais ainda você, Constantino, que é versado no direito, que o Tribunal Regional, a Justiça Eleitoral, ela é uma justiça federal, mas exercida prioritariamente pela Justiça do Estado. Só quando chega no ápice TSE que aí muda a situação. Então, nós tínhamos funcionários do Tribunal de Justiça pedidos lá em profusão, gente que não estava trabalhando. Então, eu pedi que voltassem esses funcionários. Foi uma briga, porque eram tudo gente parente de colegas, de juízes, de funcionários de alto escalão, e eu tive que ter um jogo de cintura, mas trouxe todos. O tribunal também não gostou, eleitoral, na época, o desembargador, colega nosso, presidente. Aí eu falei, olha, o que vocês efetivamente precisam? Eu preciso de quantos funcionários? É assim, assim. Então, são esses funcionários. Agora, o resto volta, né? O resto volta. Criamos também cargos na época, 6 mil cargos, estava muito defasado o tribunal, aliás, provemos 6 mil cargos. Então, foi uma gestão que me tomava 17 horas por dia. Uma loucura. Tinha que marcar
agenda com meus filhos para conversar. Eles ficaram reclamando. Eu falei, então vocês entram e ficam vendo as reuniões lá e depois a gente conversa quando dá. Depois meu filho foi candidato do meio, foi candidato, falou, pai, você tem razão, tem que marcar a hora mesmo. Né? Não é fácil. E me fala uma coisa, o senhor foi desembargador mais novo a presidir o TJ, aos 54 anos, se eu não me engano. Sim. Sofreu algum tipo de resistência? Olha, era muito difícil a situação lá, porque, primeiro, nós tínhamos o pessoal mais antigo. Né? Já na eleição do órgão especial foi uma situação muito delicada, porque os mais antigos não aceitavam. Quer dizer, 12 deles tiveram que se retirar do órgão especial. Então havia uma certa, vamos dizer assim, uma certa hostilidade na época, difícil de trabalhar. Mas aí a coisa foi caminhando, foi andando e nós conseguimos. Aí eu sempre fui muito combativo, criei no órgão especial o blog do Sartori. Né? O órgão especial até então era muito fechado, para se saber o que havia acontecido lá dentro, algumas decisões administrativas, era muito difícil. E aí eu consegui montar esse blog do Sartori. Então, toda vez que tinha sessão do órgão especial, todas as quartas-feiras, eu relatava tudo o que estava acontecendo ali, como cada um votou em cada situação. Isso também gerou um desconforto para alguns colegas, dizendo que eu seria um traidor e tal, mas eu achava que aquilo tinha que ser realmente transparência, não podia mais ser daquela forma. Então, terminava o órgão especial, já saiu o blog do Sartori com todas as notícias e os juízes funcionários acorriam para ver o que estava acontecendo no órgão especial. No fim, nós começamos aí também, me envolvi em projetos de lei, me envolvi em estudos no tribunal de várias matérias, ajudei muito as presidências na época, e com isso acabei sendo eleito presidente, não esperava, e foi um trabalho muito gratificante, embora me exigiu bastante. Quanto à reeleição, não era possível, a lei orgânica não permite, eu já sabia disso, mas insisti que poderia haver a possibilidade justamente para não perder força política até o final, como não perdi. Isso também gerou uma certa... fui convidado também, uma certa feita, nesse momento, para ir para o STJ, e eu fiquei na dúvida, porque eu tinha sido eleito 140 na lista, né? E era o presidente, até o Falcão, falando comigo, não, você tem que ir agora. E eu era o 140 da lista, e eu fui eleito, eu falei, vou trair os colegas com essa eleição se eu for para lá. Aí nós indicamos, ele pediu para indicar, indicamos os colegas que já estavam trabalhando ali no STJ, ele não aceitou, pediu um nome novo, e aí nós indicamos o Paulo Moura Ribeiro, que nos gratifica bastante lá, que é de Santos também. Mas eu não me arrependo, porque eu não podia deixar o tribunal, com todos os projetos que nós tínhamos ali, né, com a confiança que depositaram em mim, né, eu não podia deixar para ir para o tribunal, para subir para o Superior Tribunal de Justiça, embora sempre desejasse. Lutei muito para ir para o Tribunal Superior, para o Superior Tribunal de Justiça, e quando chegou a hora de eu ir, não pude ir. Tem um arrependimento ou não? Olha, não me arrependo porque eu cumpri meu dever, mas é lógico que eu gostaria de ter ido, não vou mentir. Não é? Eu sempre lutei para isso. Aliás, tinha um colega nosso, o Antônio Francisco, agora me falha o nome, Mota Arruda, Ferraz de Arruda, né? Esse homem se transformou num grande amigo meu, já muito tempo depois da magistratura, antes até nem tínhamos ligação, e ele era sábio, ele tinha uma sensibilidade política, ele chegou a falar para mim isso uns 3 anos antes de me eleger presidente. Ivan, vai chegar o dia que você vai ter que escolher entre o Superior Tribunal de Justiça e a presidência, ele falou para mim. Eu dei risada, falei, imagina, já imaginou, Augusto? Brinquei com ele, né? E foi o que aconteceu, foi uma coisa muito engraçada. Qual foi o principal desafio de dirigir o maior tribunal do mundo em número de processos? Olha, o principal desafio é orçamento, né? Orçamento, receita, e isso nós fomos atrás, conseguimos. Nós tivemos também a complementação orçamentária de acordo com todas as exposições que nós fizemos. Tivemos uma parceria muito boa, tanto com o Legislativo quanto com o Executivo, né? Uma parceria que acrescentou muito ao tribunal. Eu estava sempre lá no Colégio de Líderes, na Assembleia Legislativa, estava sempre também lá na Câmara Federal. Nós tínhamos aí, na época, outro desafio que a gente tinha, o presidente do Tribunal Regional Federal, o De Luca, né? Um sujeito formidável,
o Nilton De Luca, feito formidável, um grande amigo. Ele era presidente do TRF, eu era presidente do TJ. E nós tínhamos ali no TJ 1 milhão de processos da Justiça Federal, competência suplementar. Eu sempre me bati contra isso, sempre pedi verba da União, escrevi vários artigos, tivemos respaldo no Senado de alguns senadores que colocaram os nossos discursos lá, nossos anseios a respeito disso. Conseguimos formar, quando eu estava na presidência, uma comissão e fazer com que os deputados todos de São Paulo se unissem para que a gente conseguisse colocar no orçamento da União um valor destinado ao tribunal para esses processos, porque o processo da federação, da Justiça Federal, que não era propriamente da nossa competência, e nós estávamos exercendo 1 milhão de processos, e eu cobrando isso da Justiça Federal também. Né? E o Newton procurou atender, procurou fazer o que pôde. Oh, Ivan, eu estou instalando varas que eu posso, eu estou correndo, eu estou procurando tornar a Justiça Federal o mais autônoma possível, e da minha parte você não espera outra coisa. Ele foi um grande presidente, inclusive, lá do Tribunal, na Justiça Federal de São Paulo. E, no final das contas, como eu saí da presidência, essa comissão não foi avante, e essa verba acabou não vindo para o Tribunal de Justiça, né, acabou não incluída no orçamento da União. E depois tivemos também a questão do Tribunal Geral Eleitoral, que havia uma disputa muito grande da Justiça Federal entre da Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral, como foi dito, ela é primordialmente comandada e dirigida, e praticamente toda a Justiça Federal, toda a Justiça Eleitoral, só tem um juiz federal no Tribunal Regional Eleitoral, o resto são desembargadores, juízes do Estado. E aí havia uma disputa muito grande entre a Justiça Federal e a Justiça do Estado por conta dessa Justiça Eleitoral, que é federal. E nós nos defendemos aí uma época, quase no final do mandato, quase perdemos a Justiça do Estado, quase perdeu a Justiça Eleitoral. E no final nós tivemos aí apoio de alguns senadores, apoio inclusive do próprio presidente da República então, né, que nos ajudou e mantiveram a Justiça Eleitoral ali. A conversa se extinguiu, mas isso sempre é um fantasma que volta aí, porque a gente é a Justiça Eleitoral, porque também tem um trabalho a mais, uma importância maior, importância na área federal, e também existe a remuneração, né, de funcionários e juízes que exercem a função lá. Então, a Justiça Federal sempre está disputando, não sei até quando, agora precisa haver uma capilaridade maior da Justiça Federal para assumir a Justiça Eleitoral. A Justiça do Estado tem uma capilaridade, foi justamente isso que os senadores argumentaram, que a capilaridade da Justiça do Estado é muito maior do que a da Justiça Federal. Então não tem como a Justiça Federal assumir isso. Agora, a Justiça Federal, que hoje está sendo homenageada, é uma justiça respeitada, bem organizada, vem fazendo um trabalho maravilhoso, não é? Mas a Justiça Federal tem uma competência reduzida, que é do artigo 109, acaba sendo ampla porque hoje nós temos diversas discussões aí no âmbito político, no âmbito administrativo e tal, mas o fato é que o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário dos Estados, sempre carregou a cruz, sempre foi assim. Eu cheguei a julgar causa trabalhista, a gente fazia competência suplementar da Justiça do Trabalho, isso acabou, não tem mais. Mas nós tínhamos competência suplementar da Justiça do Trabalho. Também os cartórios, os registradores notariais também, eles também estão sob a batuta do Judiciário do Estado, né? São concursos muito difíceis, né? E estão sob a batuta do Estado. Falência também está sob a batuta do Estado, né? Então, registradores... Ali nós temos um concurso muito complicado, muito difícil, que é feito pela corregedoria, né? E aí a correção, né, pela corregedoria, mas as comissões. Agora, a correção também fica a critério da Justiça Eleitoral, da Corregedoria Geral de Justiça dos Estados. Então, isso é um trabalho forte. Lá nós temos a Justiça Militar destacada, no estado de São Paulo, mas nos outros estados também essa função da Justiça Militar Estadual compete ao Tribunal de Justiça, né? Perfeito. Queria registrar a presença do meu eterno presidente da OAB, doutor Luiz Flávio Borges Durso, que acabou de nos mandar um abraço. Obrigado, querido. Olha, grande abraço a esse querido amigo, o Durso. Esse é um parceiro, um grande presidente da OAB,
Meus respeitos e saudades do amigo. Aproveitando que o Durso passou por aí, a relação OAB, advocacia, tribunal. Qual que é a sua visão a respeito disso? Ela acontece do jeito que tem que acontecer nos dias de hoje? Acontecia na sua época? Qual que é? O que a gente tem de meandros dessa relação tribunal-advocacia? Olha, é muito importante que haja harmonia entre o Poder Judiciário e a advocacia. E o Ministério Público, né? Porque ali é o tripé da justiça. Nós temos que ter aí uma harmonia suficiente para que a gente possa administrar a justiça. Sem essa harmonia, tudo fica muito mais difícil. Eu, por exemplo, como juiz e como desembargador, sempre recebi todos os advogados, sempre conversei com todos os advogados, respeitei sempre as prerrogativas dos advogados. Nunca fui. Aliás, eu não me lembro de divergências pessoais com qualquer advogado ou promotor. Não me recordo, porque a gente procurava agir de uma forma mais, vamos dizer assim, harmônica e urbana possível, né? Com urbanidade, a educação, etc. e tal, e a política que a gente tinha que fazer ali no tribunal, para poder dar um desfecho aos processos que nós tínhamos lá, que no volumes, eram os volumes ali no tribunal, para você ver, você tinha 23 mil processos por dia entrando no tribunal. Veja, por dia. É o maior do mundo, né? E é o número de processo. maior do mundo, inclusive como tribunal, como estrutura. Não é? Eu pensei que na China haveria um maior, ou talvez... Nós temos a Corte de Cassação na Itália, que tem 500 integrantes, mas a Corte de Cassação não é do tamanho do Tribunal de Justiça, nem de longe. Agora, lá na China também os tribunais são fragmentados. Então é o maior tribunal do mundo, realmente. Não tem outro maior que esse. Né? Perfeito. Bom, vamos lá. Agradeço essa primeira parte aí da nossa entrevista. O Durso está dizendo que na época dele tinha uma interlocução respeitosa e de parceria. Muito boa, muito boa. Verdade. O Durso é um grande presidente, um homem que eu respeito muito e, aliás, né, é um grande advogado, um homem ilustre. Perfeito. Nossas homenagens ao querido Durso. Vamos entrar nas questões um pouco mais fervorosas. Os conflitos atuais diante da Constituição. Vamos lá. A gente pode dizer hoje que o STF está extrapolando sua competência e invadindo os outros poderes? Olha, eu tenho muito respeito com muitos que estão ali, inclusive, e com os próprios ministros. Inclusive, quando eu era presidente do tribunal, tive o auxílio de vários ali, especialmente o ministro Toffoli, foi muito parceiro do tribunal. Né? Agora, lamentavelmente, o próprio Lewandowski também foi parceiro, porque os dois são do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quer dizer, o Lewandowski foi desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo e Toffoli é lá de São Paulo também. É aqui de São Paulo também. Então, o que acontece? Eu acho, sim, que o Supremo ele acabou desenhando um novo contorno constitucional. Eu acho que a Constituição hoje já não se aplica de acordo com as decisões que nós temos no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, isso é verdade. Já com a emenda 4504, foram criadas as súmulas vinculantes, o que eu achei uma agressão à democracia. Por quê? Porque as súmulas vinculantes, além de vincularem os juízes, os magistrados, de modo geral, vincula a administração. E a súmula vinculante vai dizer o que diz a Constituição. De modo que, se o Supremo disser que a Constituição diz que ali aquele ponto é vermelho, mas está dizendo que é preto, vai valer o que o Supremo Tribunal Federal diz. Tanto é que nós vimos aquela súmula das algemas, que data vênia é uma súmula que realmente vinculante, que não era de ser expedida, com todo o respeito aos ministros. Né? E aí nós tivemos um novo contorno, um novo desenho, a partir da ADI 6341, lá do Distrito Federal, né? Com a Lei 13.979, lá do Covid, né? Nós passamos a ter um novo contorno, porque o Supremo Tribunal Federal considerou que os estados e municípios, independentemente da União, né, independentemente do governo federal, poderiam tomar atitudes em relação a medidas para conter a contaminação, para conter a disseminação do Covid. E isso gerou um problema seríssimo, porque a União ficou alijada completamente dessa gestão. E acabou surgindo essa bagunça que está aí. Governador decretando estado de sítio, estado de defesa, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, ao arrepio da Constituição, né? Baixando normas que ferem a Constituição, agridem a Constituição de uma forma tão violenta, e isso tudo está sendo sufragado aí. Ninguém consegue brecar, inclusive toque de recolher, etc. Quer dizer, então nós tivemos aí
desrespeitado? Primeiro, o artigo 1º da Constituição, que fala que um dos fundamentos da República, no inciso 4º, é justamente o trabalho à livre iniciativa. Tivemos também desrespeito ao artigo 170, que diz a mesma coisa. Tivemos desrespeito ao artigo 6º da Constituição, que diz que o trabalho à livre iniciativa é direito social, né? E está em tratado. Né? Proibir o trabalho, isso é impossível, isso não tem como, nem estado de sítio e nem estado de defesa. Né? E aí nós vimos restrição à livre manifestação, restrição ao livre exercício do trabalho, no inciso 13 do artigo 5º da Constituição, livre locomoção, 15, reunião também, houve restrição em alguns estados, 16. Né? Então, tudo isso foi uma agressão muito grande à Constituição. E o governo federal, infelizmente, ficou amarrado, ficou de mãos atadas. Né? E aí, campeando essa violência contra o cidadão de bem e a criminalidade solta, a criminalidade trabalhando com clareza e abertamente, enquanto o cidadão de bem tinha que se esconder, ou tem que se esconder para trabalhar. Isso foi uma violência muito grande à Constituição, aos direitos fundamentais do cidadão. Eu sinceramente, a essa altura da minha vida, nunca esperaria presenciar, viver uma situação tão esdrúxula, tão absurda como essa em que vivemos. O cidadão perdeu os seus direitos constitucionais, direitos esses que foram conquistados a duras penas, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Não é? Quantas guerras, quantas batalhas não se travaram por conta desses direitos? E aqui, numa penada, tudo foi apagado. Apagado porque acabou a imprensa, acabou esses governadores politicamente, ideologicamente agindo também, acabaram por entender que poderiam destruir o governo federal com essas medidas que andaram tomando. Olha, eu não faço culto à personalidade, mas eu acho que se o presidente foi eleito, e eleito com uma votação expressiva, é ele que tem que governar. Não é o Supremo, não é o governador do estado, não é o prefeito. É ele que tem que governar. Ah, mas o artigo 23 da Constituição, 24 da Constituição, né, inciso 12, fala que é concorrente à defesa da saúde. Sim, mas mais abaixo, né, num dos parágrafos, diz que é uma competência suplementar. A União vem primeiro. É lógico, isso aqui é uma república. Isso aqui é uma democracia, uma república. Isso aqui, do jeito que ficou, nós viramos não uma federação, mas uma confederação e bastante autônoma, com autonomia mais alargada ainda que lá nos Estados Unidos, nos estados e municípios. E no final, os governadores acabaram por amarrar os municípios também na via judicial. Os municípios perderam um pouco, em algumas partes, a autonomia. Quem quis liberar o trabalho, o prefeito que quis liberar o trabalho, o prefeito que quis tomar atitudes mais democráticas seguindo a Constituição, não pôde. Principalmente aqui no estado de São Paulo. Aqui, esse governador, o João Dória, foi um dos maiores violadores dos direitos constitucionais. Foi um homem, um carrasco. Um homem que realmente não honrou os votos que recebeu. E eu, sinceramente, deploro a sua administração. Deploro a sua administração porque o que nós vimos aqui no estado de São Paulo, e vimos aí pelo Brasil afora, né? Nós temos lá no Pará também, e outros estados, tantos outros estados, a violência que cometiam, derrubando gente no chão, enforcando mulheres, derrubando crianças, parando. Lá em Santos, proibiram até de ingressar na praia, em outros lugares também, né? Mas a praia é da federação, é da União, pô, bem da União, não é? Ah, mas nós temos aqui um termo de cessão de exploração, sim, mas está lá escrito no termo de cessão de exploração que é a exploração do espaço, econômica, mas que não pode impedir a entrada de cidadão na praia. Isso tem que ser a União, não pode ser o prefeito. Tudo isso foi violado, né? Nada foi respeitado e não se podia fazer nada. Eu acho que até caberia ali uma atitude, não sei, também politicamente tem que se pensar, mas caberia até uma atitude do presidente para impedir essa violência contra o povo, e ele procurou trazer a baila, mostrar efetivamente o que estava acontecendo. Eu acho que ele foi bastante lúcido em trazer tudo isso. Agora ele é acusado de genocídio e não sei o quê. Quem cuidou da Covid foram os estados, foram os municípios. Ele só mandou verba, e mandou muita verba, e essa verba foi desviada. E essa verba não se prestou contas dessa verba.
Essa verba, inclusive, serviu para salvar muitos estados e municípios e alguns bolsos de alguns políticos safados, né? Agora, o fato é que o presidente perdeu completamente a gestão dessa crise, a gestão dessa crise sanitária, desse problema. E isso ele não pode ser, essa comissão, essa CPI da Covid é uma manobra política vergonhosa, né? E a gente está vendo quem está ali integrando ali, né? E é uma situação bastante difícil, né? Eu acho que aí o presidente teria que ter nas mãos o controle dessa situação crítica para dizer que se ele tomou uma atitude de genocida. E isso é evidente que não. Ah, mas a vacina atrasou. Bom, a vacina era experimental. Não se sabia qual o resultado da vacina. Né? Estou falando pela lógica. Né? Fosse outro presidente, falaria a mesma coisa. Estou falando pela lógica. Né? Agora, a gente tem que esperar que os senadores ali da comissão façam uma apuração bastante imparcial, uma apuração que tenha ali uma repercussão da verdade, né? Do que realmente aconteceu, e é isso que a gente está esperando aí. Né? Eu acho que essa atuação invadindo os poderes do STF, obviamente que ela é totalmente questionável e não é adequada. Mas a gente não poderia fazer um paralelo, que obviamente sem personificar, a gente não podia fazer um paralelo de que talvez algumas omissões do governo federal abriram espaço para que o Supremo agisse dessa forma, ou independente disso, não passaria nem por aí. Porque às vezes o que me dá a sensação é que o Supremo começou a agir como água. Onde ele foi encontrando espaço, ele foi tomando espaço. Mesmo extrapolando, não estou defendendo, não, porque eu sou contrário também. Mas será que não houve, de certa forma, algum tipo de omissão? E nem estou falando das vacinas. Eu não quero trazer para a discussão Bolsonaro ou não. Não é essa a ideia, Lógico, de forma alguma. Mas trazer a discussão de que será que não houve, talvez, demora do governo federal, talvez não houve alguns equívocos do governo federal que abriram espaço para aqueles que já queriam governar o país, vamos usar esse termo pesado para ficar claro, para quem, extrapolando a função de Tribunal Constitucional, quis tomar as rédeas do país? Ou será que o meu raciocínio é equivocado? lógico que todos os governos têm falhas, não existe, nós somos humanos. E deixando bem claro que eu não quero personificar, tá? Eu estou falando no geral. Eu estou falando do presidente da República, também não faço culto à personalidade, mas acho que se ele for eleito, é ele que tem que dirigir o país, ele que tem que dirigir. A direção dessa crise cabia ao governo federal, evidentemente. E isso foi realmente retirado do governo federal. E quando você retira essa atribuição fundamental, né, invadindo ali, devido à vênia, não observando o artigo 2º da Constituição, né, que justamente a independência e a harmonia dos poderes, sistema de pesos e contrapesos. Então, você te retirando isso, fica difícil você imputar ao governo federal alguma omissão, quer me parecer. Agora, pode até ser que lá no Ministério da Saúde, não sei, pode se apurar se houve alguma dificuldade, mas o fato é que ninguém sabia como lidar com essa crise, Constantino. Aí era um negócio novo, né? Não se sabia também as vacinas, para a confecção das vacinas, né? A elaboração das vacinas também, foi uma coisa abreviada, pularam-se etapas. Né? Era uma coisa urgente? Era, mas não se sabia qual o resultado. Havia muita resistência, inclusive na população, em tomar essa vacina. Então, eu acho que talvez o governo federal devesse, vamos dizer, usar máscara, propugnar o uso da máscara, da distância tal. Talvez isso. Mas isso foi uma atitude do presidente que eu acho que ele não pode realmente ser culpado, porque era no começo, inclusive. Né? E aí, depois, a coisa foi se agravando. Tanto que Drauzio Varela, Globo, Dória e tantos outros, né? Quando começou ali a situação do Covid se disseminar, eles todos minimizaram a situação. Inclusive, houve o carnaval, e aquilo já tinha sido decretado estado de emergência pelo presidente. Né? Então, é isso que eu penso. Agora, se houve uma ou outra omissão, é lógico, erro sempre pode existir, de um lado ou de outro, né? Porque nós somos humanos. Agora, o que eu vejo é que o presidente foi alijado completamente dessa crise. Da condução, né? Isso, da condução dessa crise sanitária. E isso o torna completamente... Aliás, as verbas que eles destinou aos estados e municípios foram verbas substanciais.
não é? Agora nós vimos aí respiradores atrás de parede, nós vimos aí hospitais de campanha que foram montados, desmontados, nós vimos a bagunça que surgiu em estados e municípios, vários estados e municípios, uma situação complicadíssima, né? E tinham verba. Onde está essa verba? Até a gente podia entender que o lockdown, né, pudesse ser decretado por 30 dias até o aparato sanitário poder se reerguer, né? Mas não aconteceu. Nós estamos aqui passando do ano já, um ano e tanto, e não é nada de se montar. A saúde permanece a mesma, na mesma crise que se encontrava. Aliás, sempre houve crise na saúde. Crise nas Sim. UTIs. Não havia vaga nas UTIs. Nunca houve, desde 2012, 2013, tem aí vídeos É. na internet mostrando. A gente tem equívocos anteriores, né? A gente trocou hospitais por estádio de futebol, a gente fez estádio de futebol e não precisava. Eu queria trazer a discussão de novo para o STF. Tá. Inquérito das fake news. Não é uma extrapolação? Eu sigo o entendimento do ministro Marco Aurélio. Eu acho que a vítima não pode determinar a investigação, não pode investigar e não pode acusar, né? Então, eu acho que isso realmente, com a devida vênia, não sou favorável a esse inquérito da fake news, né? Acho também que existe uma restrição ao direito de liberdade. Agora, se há ofensa, se há uso indevido, nós temos já a legislação penal que vai tratar do tema, vai tratar do assunto, né? Agora nós temos aí uma modificação. Aí caiu o veto da presidência com relação às penas de injúria e difamação, etc. e tal, na internet, e a pena vai ser maior. Mas nós já tínhamos dispositivos penais aplicáveis a essa situação. Então, não é o Supremo que tem que resolver isso. Quem tem que resolver isso é o Ministério Público. É o Ministério Público e a Polícia Judiciária. São eles que têm que resolver isso, e o Supremo, então, que julgue aqueles que têm prerrogativa de foro. E os que não têm, que vão lá para a Justiça Comum, para a primeira instância, ou, se for o caso, prerrogativa na segunda instância. Agora, o que não pode é o Supremo estará um inquérito sendo vítima, né, porque houve ofensas ao ministro, que eu também deplorei, não concordo com essas ofensas, acho um absurdo, né, me solidarizo, inclusive, mas eu acho que não era o caso de eles instalarem essa CPI. Inclusive, utilizaram o regimento interno, uma norma, se não me engano, o artigo 32, agora não me recordo, uma norma que é aplicável ao recinto do Supremo, e estender essa norma para todo o Brasil. Isso não tem sentido, né? O Supremo é que dita o direito, ele que vai dizer, por último, o que a Constituição fala. E, nesse sentido, o Supremo é soberano, né? É que a Constituição tornou o Supremo o poder mais forte, mais, vamos dizer assim, com mais possibilidade de se sobrepor aos demais poderes, né? E isso Mas, nós estamos vendo agora. mas eu acho que isso veio naquela repulsa que se temia pela questão, se falava do golpe militar, então buscaram fortalecer para se dar garantias, para respeitar as garantias individuais, fortalecer o Supremo e, na verdade, o tiro acabou em parte saindo pela culatra. Outro exemplo, que se eu puder comentar, que me parece equivocado também, é a prisão do deputado Daniel Silveira. Obviamente que eu também recrimino e acho absurdo as palavras desferidas por ele, obviamente que ele extrapolou demais, mas determinar a prisão na forma como foi determinada me parece que extrapola também a função, né? Aquilo eu acho que houve também invasão ali no âmbito do Poder Legislativo, porque com a devida vênia ali não era crime inafiançável, não é? Que autorizava a prisão do deputado, e muito menos havia flagrante com a devida vênia. Quer dizer que não vamos achar que tem flagrante num vídeo na internet que está 3 anos ali sendo veiculado ali na internet, então ainda existe o flagrante, quer dizer, um flagrante indefinido, permanente a ponto de ser infinito. Quer dizer, isso não existe, não era flagrante, né? Então, acho que não era flagrante e não havia crime inafiançável. Por isso, o deputado não poderia ser preso. Agora, o que ele falou foi lamentável, né? É óbvio. Teria Nem tem como defender, né? A gente não, que acredita na democracia, que defende a democracia. com um comportamento como esse do deputado. Mas tinha também ali o processo interno, disciplinar, da comissão de ética, para poder verificar se houve falta de decoro, se faltou com decoro. Haveria outras punições ali com relação ao deputado, haveria outras possibilidades legais, inclusive, de se enquadrar o deputado, mas nunca uma prisão daquela, com todo o respeito ao ministro Alexandre, que eu conheço, mas a verdade é que aquilo não havia possibilidade, com todo o respeito. Perfeito.
Esse modelo de nomeação do STF tem que ser modificado, na sua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que o STF é de uma importância tamanha que ele chega a ser, ele não é só a órgão, além de ser órgão do Poder Judiciário, ele é órgão de direção da nação. Ele acaba sendo o órgão de direção da nação. Lógico que secundariamente, porque quem governa é o Poder Executivo. Mas ele acaba ditando regras e normas que devem ser seguidas de direção da nação. Então, eu acho que ali deveria haver realmente um mandato, quer me parecer. Um mandato de 8 anos dos ministros do Supremo, não é? Acho que seria o suficiente. Haveria um reciclamento, ali uma modificação de entendimento, um arejamento, porque você não pode ter um ministro com a devida vênia que fique lá 30, 20, 30 anos. Né? É uma situação que eu não concordo. Né? Com todo respeito, acho que estão merecedores, tal, mas com todo respeito eu não concordo. Agora, se tivesse um mandato de 8 anos, agora a eleição poderia ser feita entre, vamos dizer, integrantes de tribunal, da advocacia, do Ministério Público, com igualdade de condições, né? Poderia haver uma eleição aí que se formaria, que se estudaria como fazer, mas eu acho que tem que haver eleição ali com a chancela, inclusive, do Poder Legislativo. Entra aí mais um caso concreto aí. Reconhecimento da incompetência da Vara de Curitiba, que passou dos 50 do segundo tempo. Qual que é a É, sua opinião? eu também não posso concordar, né? Um processo que isso já havia sido discutido, ainda que implicitamente na segunda instância, no Superior Tribunal de Justiça, mas já havia discussão, já havia firmado essa competência, e nós não tivemos ali um juiz, o juiz Sérgio Moro julgando, nós tivemos ali desembargadores, ministros, né? Até algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que realmente foi a destempo, foi extemporânea esse entendimento, com todo o respeito. Eu acho que os processos deveriam continuar. E acho que, infelizmente, a Lava Jato caiu por terra. Outra coisa também, que a gente sabe que isso vai se estender, né? Vai se estender aos demais réus por força da legislação processual penal, né? Tinha 580, né? 80, vai se estender pelo 580, já tenho dito isso, e, lógico, todos vão ter porque é uma circunstância objetiva, né? Essa incompetência. E agora todos vão se aproveitar disso, e acabou. A Operação Lava Jato acabou, e é uma situação bastante, vamos dizer assim, constrangedora para o país, com todo o respeito. E depois ainda reconheceram a suspeição do juiz, que não era mais juiz do caso, que já tinha sido considerado incompetente e todas as decisões anuladas, né? Então, É, também não entendo, né? e essa questão da suspeição do Sérgio Moro, uma coisa que eu aprendi na faculdade, aí eu queria até a sua opinião. Pode, nesse caso, considerar suspeito com base em prova obtida de forma ilícita? Lógico que não, a Constituição está clara ali, né? A Constituição é claríssima, né? Que não é possível prova ilícita, o artigo 5º, inciso 56. Né? E não faz distinção se é para favorecer o réu ou se é para se é em desfavor do réu. Né? A Constituição fala claramente ali que não podem ser utilizadas meios ilícitos, provas ilícitas. E isso também, com a devida vênia, não foi observado, não, a meu ver. Né? Com todo respeito aos votos, aos argumentos, a gente viu que alguns votos foram bastante fundamentados, eruditos, mas, com todo respeito, eu acho que foi uma ofensa a esse inciso 56 do artigo 5º da Constituição Federal. Perfeito. Hoje a gente tem um fla-flu no Supremo. Isso é claro. A gente tem uma polarização da corte. Como que a gente lida com isso? Bom, a corte é soberana, a corte vai encontrar o seu caminho. Acho que a presidência do ministro Fux tem sido bastante exitosa, ele tem procurado equacionar essas diferenças, né? Mas, infelizmente, na verdade, divergências de ordem pessoal, algumas vezes nós tivemos no Supremo, só que não transparecia, não saía, não vinha extramuros lá da corte, né? Mas hoje nós temos aí a TV Justiça, temos a televisão em cima, o Supremo hoje é foco de tudo, porque é o Supremo que praticamente está dirigindo o país, né? Então, isso aí também leva a uma situação ainda mais agravante para essa divergência pessoal
existente entre alguns ministros. Mas eu acredito que o ministro Fux venha trabalhando de uma forma a equacionar tudo isso, e nós temos alguns ministros lá que também estão contemporizando a situação. Tá. A minha próxima pergunta, inclusive, a doutora Cláudia acabou de fazer. A gente tem um ativismo judicial. Todo ativismo judicial é ruim? Depende da situação, né? Eu acho que nós vimos num ativismo judicial. Nós tivemos ali a questão da inclusão, e eu também não concordo que haja discriminação por opção sexual, né? Por opção de liberdade sexual, mas o fato é que nós tivemos a extensão do crime de racismo à homofobia, né? Então, isso não estava escrito na Constituição, o Supremo já criou uma legislação, né, criou uma disposição constitucional. Né? Tivemos também uma discussão que o aborto, teve votos ali para que fosse possível o aborto depois de 3 meses, e outras tantas situações que nós vimos lá, mas que realmente ainda estavam ali dentro dos parâmetros. Né? Agora, quando você começa a impedir a nomeação de um auxiliar do presidente direto ali, de confiança, né? Pressupondo alguma situação que porventura venha a acontecer, isso já começa a ser invasão de um poder no outro, e ali começou num crescendo, e aí nós estamos vendo agora, com a devida vênia, que extrapola o Supremo algumas vezes para o lado político, né? Um ativismo já para o lado político. Né? Então, é isso que a gente gostaria de não ver na nossa república. Acho que o Supremo tem que ditar as regras, as normas, evidentemente, é chamado a decidir, mas o judiciário ele vem para resolver as contendas, as demandas, resolver as pendências, não para se antecipar a elas, não é? A não ser em casos excepcionalíssimos. Né? O judiciário é a retaguarda, é o poder de retaguarda. Né? Então, eu acho que quando o judiciário passa a ser um poder ativo, de forma a se sobrepor aos outros poderes, inclusive a questões discricionárias, de conveniência, oportunidade, né? Aí começa a ficar bastante complicada a situação. Né? Então, eu acho que o Supremo, sim, já passou até do limite do ativismo judicial, eu acho que sim. Perfeito. Outro assunto polêmico. Fica à vontade, caso alguma das perguntas eu não queira responder, fica completamente à vontade, tá? As perguntas, olha, eu respeito todos, respeito os nossos senadores, os nossos deputados, os nossos ministros, nosso presidente. O que eu quero é a República trabalhando harmonicamente, respeitando a Os dois. independência, a autonomia dos poderes, respeitando a nossa Constituição. É só isso que a gente espera. O resto, as pessoas que nós todos passamos, né? Mas isso que aconteceu, isso que está acontecendo, vai para um histórico bastante, vai para a história do nosso país e para uma página bastante, vamos dizer, deplorável, me parece, principalmente a atitude de todos esses governadores que aderiram a essas violências contra o povo, esses prefeitos. Lá em Santos, inclusive, foi uma violência muito grande contra o cidadão. Eu moro em Santos, né? Eu estou agora em São Paulo, mas foi uma violência muito grande ao cidadão. E isso eu deploro, uma página bastante manchada, né, da nossa história que vai ficar. Falam tanto do regime militar, mas ali a gente tinha liberdade para trabalhar, pelo menos, a gente tinha liberdade para se manifestar, só não podia falar mal do presidente. Né? Agora, hoje a gente pode falar mal do presidente, não pode fazer mais nada. Então ficou pior. Né? Aliás, tem um ator que já colocou esse quadro aí na internet, aí, que eu admiro bastante. Tá. A gente pode dizer que a nossa Constituição precisa ser rediscutida ou ela só precisa ser aplicada? Olha, eu acho que a nossa Constituição precisaria ser rediscutida com relação à sua extensão. Uma Constituição analógica, enorme, que tem tantas emendas que hoje ela se transformou numa Constituição bastante flexível e que acaba realmente comprometendo o Estado democrático de direito. Acho que a Constituição tem que ser reduzida, a Constituição tem que ser pontual, precisa, né? Com todo o respeito à Constituição que nós... Porque quando começou ali o movimento da Constituição, todo mundo quis colocar dispositivo lá, todas as ideologias, todas as camadas, todos os setores, todas as classes, todo mundo quis colocar dispositivo lá. No fim, nós estamos com essa Constituição enorme aí, que teve tanta emenda, que agora a gente já não sabe se você não tivesse ali uma página na internet controlando tudo isso, seria difícil a gente saber o que estava em vigor e o que não está em vigor. Né?
Então, acho que a Constituição tem que ser mais objetiva, mais precisa, né? Na emenda número 1 de 69, né, que foi outorgada, é verdade, não foi uma Constituição democrática, porque foi baixada a Constituição, mas era uma Constituição objetiva, uma Constituição que tinha ali garantias previstas, essas garantias individuais que a gente tem aqui, a gente tinha uma objetividade naquela Constituição. Eu acho que algumas alterações poderiam, um contorno melhor daquela emenda, poderiam melhorar a situação da nossa Constituição, lógico, adaptada aos tempos atuais, às dificuldades que a gente encontra, mas eu acho que mereceria aí uma revisão da Constituição por uma Assembleia Constituinte. Eu acho que sim. A gente não correria risco de mexer com as garantias individuais? Ou nesse capítulo de garantias individuais a gente deveria ter o cuidado de preservá-lo? Poderia preservar, porque é cláusula pétrea, inclusive, não pode ser alterada nem por emenda constitucional. Agora, se você, à medida que se decreta a possibilidade que o legislativo e que o povo entende que deva haver uma nova Constituição, aí é outro problema. Mas, se por emenda constitucional, não há possibilidade de alteração, né? Cláusula pétrea não tem como alterar-se. Mas o fato é que uma Constituição nova, uma instalação de uma nova Assembleia Constituinte, isso, evidentemente, não teria limites. Agora, eu acredito que talvez devesse uma Assembleia para poder dar os contornos dessa Constituição de acordo com decisões tomadas posteriormente, com os direitos e garantias individuais e tratados internacionais, direitos também previstos em tratados internacionais, Organização Mundial do Trabalho, a Organização do Trabalho, né, a Organização Mundial de Saúde, e poder dar um contorno melhor com todos esses tratados aos quais nós aderimos e dar uma contornada na Constituição e uma enxugada também, para que a gente possa ter aí uma Constituição que seja respeitada, seja rígida e não passe por tantas emendas e tantas interpretações de todas as formas como nós estamos vendo aí. É uma coxa de retalhos, realmente, como estão falando aqui nos nossos comentários. É verdade. Mas o momento atual que a gente vive, de tanta instabilidade, de tanta interferência nos poderes, de tanta polarização, o cenário político-eleitoral, não é um momento adequado para mexer na Constituição? A gente não correria muito risco? Não, agora não. Eu também penso que ela precisa Agora você tem sofrer razão. evolução, mas eu tenho um pouco de medo. Sim. Agora você tem razão. Acho que nós teríamos que ter um momento mais, vamos dizer, de estabilidade para poder mexer na Constituição. Eu respondi a primeira pergunta dizendo que deveria, mas nesse ponto você tem razão. Não é o momento. Não é o momento. O momento é estabilidade. Nós tivemos estabilidade, estivemos aí com o Estado Democrático bastante consolidado. Sei que os poderes com a sua independência, autonomia, funcionando regularmente, sem esses atritos, esses problemas que nós estamos vendo, né? E aí nós podemos, então, pensar nisso. Mas o fato é que a gente tem que torcer para que o governo atual do presidente Bolsonaro dê certo. A gente tem que torcer, ele foi eleito, né? Hoje nós não podemos nem pensar em falar em impeachment, nós vamos acabar com o Brasil, né? Então a gente tem que ter, ele ali, afinal, fez muita coisa boa, eu vejo, né? Eu como cidadão vejo ali que a Petrobras começou a dar lucro, dava prejuízo, as limpezas que foram feitas no BNDES, nós tivemos também ali a questão da Lei Rouanet, que havia abuso ali, na Lei Rouanet tem que funcionar, tal, mas ela precisa ser mais democrática, aplicável a quem realmente precisa, os artistas que realmente têm condições de galgar um espaço e um lugar ao lado desses artistas famosos que nós temos aí. Então, acho que isso houve uma mudança muito grande, uma contenção de despesas, aqueles valores altíssimos que iam para a mídia já não vão mais, e isso o presidente está sofrendo as consequências, né? Nós estamos vendo aí a questão da mídia atacando o presidente, não destacando nenhuma ação positiva que ele tenha tomado, e são várias e muitas. Agora, se ele errou, e todo mundo erra, isso tem erro, não tem como acertar num país como nesse estado que nós nos encontramos, né? Que nós nos encontramos. É uma situação dificílima. O governo do país é complicadíssimo, né? É verdade. Queria registrar a presença da doutora Talulá, Talulá. dama da advocacia paulistana. Que honra tê-la na nossa live, doutora Talulá. A gente está chegando ao final, vou fazer mais 2 ou 3 perguntas e a gente encerra. Eu quero só saudar a Talulá, viu? Grande amiga, grande advogada, acrescentou muito e fez muito pelos advogados e pela Ordem dos Advogados. É uma querida. O Régio está perguntando, o doutor Ivan já respondeu essa pergunta, que sim, ele seria favorável
a mudança nos critérios para o preenchimento das vagas dos tribunais superiores. Já falou disso. Essa pergunta, até como advogado, eu tenho feito algumas vezes, eu sou criticado, que dizem que eu estou depondo contra a advocacia. E, na verdade, não é isso. A gente tem aqui autonomia e liberdade para tratar de assuntos do governo federal, do governo estadual, do STF. É isso que eu procuro trazer para esse programa. Total independência. Justiça de verdade, ela só existe para quem tem advogado renomado e dinheiro? Bom, eu vou contar uma história para você, então. Eu falei isso na revista Veja, nas páginas Eu não amarelas. tive a oportunidade de ver, que pena. Eu falei sobre isso, e com isso eu ganhei o prestígio e a amizade do ministro Aires Brito, que me ligou, e aí nós passamos a ter uma conversa mais próxima. Pô, mas você falou uma coisa que realmente é verdade, e teve cara para falar isso. E é verdade. Quem tem dinheiro se sai melhor na justiça, porque os advogados têm mais competência para usar dos recursos e da legislação, né, para poder resolver a situação, inclusive porque estão auferindo o valor correspondente a esse trabalho. Então, você vai contratar pessoas de uma categoria mais elevada, profissionais de categoria mais elevada, e também a situação vai se mostrar um pouco mais destacada. Então, eu acho, sim, que quem tem dinheiro se sai melhor, sim. Eu acho assim, não que haja, não vou dizer que haja corrupção, pode até haver em um canto ou outro, mas a justiça nossa do país, 90% é gente limpa. Eu vejo lá no judiciário de São Paulo, fui presidente, nós tínhamos ali um caso que eu peguei ali, de um desembargador que tinha um problema de corrupção, e eu imediatamente afastei o desembargador monocraticamente. Até os meus assessores falaram: olha, mas o senhor vai afastar monocraticamente? Vou, depois o órgão especial chancela isso. Fechamos o gabinete, já comunicamos à Polícia Federal, entrou em contato, nós tivemos ali uma intermediação, o Rodrigo Capês ficou encarregado disso, tratando com o Ministério Público Federal, com o ministro Noronha, inclusive tratamos ali, na época era o relator do processo, e nós acabamos expungindo esse desembargador lá dos quadros. Agora, nós não vemos isso regularmente na justiça. A justiça é feita de homens honestos. A justiça é feita de gente abnegada, trabalhadora, gente que enxuga gelo. Infelizmente, hoje a justiça ficou muito, vamos dizer, manchada pelos comentários que muitas vezes são exagerados e por alguma atitude de alguns também deplorável, atitudes deploráveis, né, de alguns magistrados que a gente viu por aí nesse caminho. Mas a gente não pode tomar o todo pela parte, né? A gente não pode fazer isso, né? Então, eu ainda acredito no Poder Judiciário, né? E espero que as coisas se acomodem a ponto de nós termos aí uma harmonia muito mais, uma harmonia entre os poderes e um funcionamento muito mais concatenado entre todos os poderes da República. Agora, é uma situação que é verdade, infelizmente é verdade. O pessoal fala: ah, mas como é que você falou isso? Você disse, mas tem que dizer, eu sou franco, vou falar. O sujeito que tem mais dinheiro tem condições de recorrer mais, de trazer outros argumentos, interpretações legais mais, vamos dizer assim, mais favoráveis aos seus clientes. Então, eu acho que existe essa possibilidade, sim. Perfeito. Bom, a gente está chegando ao final, já passamos aí do nosso tempo. Queria agradecer imensamente a oportunidade, dizer que abrilhantou ainda mais a nossa live, o nosso programa. Queria lhe devolver a palavra. Qual que é a mensagem que você deixaria para quem está nos acompanhando nesse momento que a gente vive hoje? Depois a gente finaliza a live, mas qual é a mensagem? A mensagem que eu deixo aí para os nossos web espectadores, a nossa população aí, é que a gente tem que acreditar no Brasil, que a gente tem que acreditar que o Brasil vai crescer, vai caminhar, que a gente vai sair dessa crise, e a gente tem que lutar para impedir que os mal intencionados atrapalhem tudo isso, atrapalhem esse crescimento, obstem esse crescimento, obstem essa harmonia e esse caminho que o Brasil vai seguir, se Deus quiser. Perfeito. Foi uma honra, uma alegria. A gente está chegando ao final. Eu queria, para evitar crises de ciúme, dizer que a doutora Cláudia Trinca esteve aí com a gente. Ela reclamou que eu não a identifiquei. Eu até fiz a pergunta que ela fez. Eu não costumo dar esse tipo de atenção, mas eu vou abrir espaço agora para dizer que a doutora Cláudia Trinca também estava conosco na live. Um abraço, doutora Trinca. De qualquer forma,
fica o meu agradecimento, a minha gratidão. Foi esclarecedor, foi muito bom. Desejo sucesso aí na sua caminhada, sucesso na sua vida, em todas as suas novas funções. Pelos elogios todos a gente percebeu o quanto as suas palavras bateram com aquilo que as pessoas que trabalharam ao seu lado identificaram, todos falando que foi um dos melhores presidentes do Tribunal de Justiça, que realmente recebia mesmo, eu estava lá e via. Então, fica o meu agradecimento como advogado, como cidadão, pela sua passagem pelo Poder Judiciário, principalmente por não ter abandonado o nosso país, por continuar aí na sua luta, na sua batalha, tentando buscar dias melhores, tentando buscar uma condição de vida melhor para todos nós, independente de qualquer ideologia. Eu tenho por obrigação parabenizá-lo, elogiá-lo e dizer que a gente precisa de mais brasileiros como o senhor Dr. Ivan Sartori. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, se cuidem. Semana que vem a gente tem mais uma live. Eu vou devolver para os seus esclarecimentos e considerações finais. Muito obrigado a todos. Olha, obrigado eu, Constantino. Você é muito gentil, fez as perguntas precisas, um homem culto, que a gente sabe, um grande advogado, um homem que entende de cooperativismo como ninguém, né? E eu só tenho a agradecer esse espaço, agradecer a todos aqui que estiveram nessa live, os elogios que recebi. Muito obrigado pelos reconhecimentos. Eu fico muito, vamos dizer, lisonjeado com tudo isso. E nós estamos à disposição, né? Estamos à disposição de todos para qualquer esclarecimento, inclusive nas minhas páginas, na internet. E desejar a você, Constantino, também todo sucesso, esse sucesso que você tem tendo aí, vem tendo, tanto na advocacia como aí também nesse seu programa no Instagram, com entrevistas maravilhosas, viu? Forte abraço, querido. Muito, muito obrigado. Tchau, gente. A semana que vem tem mais. Muito obrigado. Até logo. Fiquem com Deus.